Pensa só, todo mundo tem um lar, certo? Mas e se a gente olhasse para ele de um jeito totalmente novo? Uma obra espiritual brasileira nos desafia a ver nossa casa não só como um lugar para descansar, mas como a principal escola da nossa alma. Bora mergulhar nessa ideia que pode mudar tudo. Para começar, vamos direto com a pergunta que define tudo. E se cada discussão, cada desafio, mas também cada momento de alegria em família não fossem só coisas que acontecem, e sim lições, sabe? Lições montadas sob medida para o nosso crescimento. É isso. A ideia fundamental é exatamente essa. É entender que é ali, no meio da correria e das complexidades do dia a dia, que o nosso treinamento espiritual de verdade acontece. E olha, a obra já chega com uma ideia que parece até radical. A paz do mundo começa sob as telhas que nos abrigam. Pensa bem, isso quer dizer que a harmonia global não é uma meta distante, inalcançável. Ela é um reflexo direto da paz que a gente consegue ou não cultivar dentro de casa. A mudança começa aqui. Essa filosofia toda tem um nome: a Escola das Almas. A proposta é que o lugar onde a gente pratica de verdade a paciência, o perdão, o amor, não é num templo distante. É na cozinha, na sala de estar, no dia a dia com as pessoas que estão mais perto da gente. Tá, mas de onde saiu tudo isso? Vamos agora conhecer a origem da obra Jesus no Lar e entender por que ela é tão única. A história por trás do livro é simplesmente fascinante. A autoria é atribuída ao espírito Néio Lúcio através do Chico Xavier. E o mais interessante é o cenário. Não é um sermão para a multidão. São conversas íntimas, um bate-papo, na casa do apóstolo Simão Pedro. Isso já traz a mensagem para um lugar muito mais pessoal, totalmente focado na família. E para a gente entender o tamanho do impacto desse livro, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Ele foi publicado lá em 1950, bem no auge do trabalho do Chico. E olha, ele não ficou só na estante, não. Ele rapidamente inspirou uma prática que virou o coração de muitas famílias no Brasil, o famoso Evangelho no Lar. O livro teria sido escrito através de um processo chamado psicografia. De forma bem simples, é a prática em que um médium transcreve mensagens que, segundo a crença, são ditadas por um espírito. É assim que essa obra teria nascido. Agora vamos para o coração do livro, a parte que eu acho mais genial, as suas parábolas. São analogias super simples, mas que têm o poder de virar uma chavinha na nossa cabeça sobre os desafios do dia a dia. Essa pergunta aqui, quem nunca se fez, né? E o livro encara isso de frente. Ele não trata o conflito como um problema a ser evitado, mas sim como uma ferramenta fundamental para o nosso desenvolvimento. Pega essa da parábola das lentilhas, por exemplo. Uma lentilha crua é dura, impossível de comer. O que a amacia é o calor constante do fogo. A lição aqui é que as nossas almas são como essas lentilhas. E o calor dos atritos em casa é o que nos amacia, nos melhora, nos prepara. A dificuldade, no fim das contas, é o que nos refina. Ok, entendi. Os desafios são o fogo. Mas e aí? Por onde a gente começa a se trabalhar por dentro? O livro traz outra imagem muito poderosa para ajudar com isso. É a parábola do vaso. Pensa assim, ninguém colocaria leite fresco num vaso todo sujo, enferrujado, né? E azedar na hora. A nossa alma é esse vaso. Antes de querer receber qualquer sabedoria superior, a gente precisa dar uma boa limpada no egoísmo, no orgulho. A faxina interna vem primeiro. Só que essa limpeza exige ação. E aqui o livro faz uma distinção fundamental. Não adianta só saber das coisas. A gente pode ser como dois tipos de semente. A semente ativa, que usa a terra dura dos desafios para crescer em direção à luz, ou a semente adormecida, que guarda todo o potencial, mas fica lá esperando uma tempestade da vida para acordar. A ênfase é sempre na ação. E o mais incrível é que essa filosofia não ficou só no papel. Ela inspirou uma prática real, concreta, que se tornou o grande legado do livro, o Evangelho colocado em prática. O maior legado de Jesus no Lar foi ter inspirado a prática do Evangelho no Lar. É basicamente um ritual semanal onde as famílias se reúnem para trazer esses ensinamentos para dentro da sua rotina. É a hora de transformar a teoria em uma experiência de verdade. E os objetivos são bem claros: harmonizar o ambiente da casa, criar uma atmosfera espiritual positiva, um verdadeiro porto seguro. A crença é que a prática funciona como um momento de reequilíbrio, de educação moral e de fortalecimento contra influências negativas. E a estrutura é super simples. Começa com uma prece inicial.
Depois, a leitura de uma passagem e uma conversa sobre como aplicar aquilo na vida real. Em seguida, um momento chamado de vibrações, que é o ato de enviar pensamentos positivos e de paz para o mundo. E, por fim, uma prece de agradecimento. É um ciclo curto, mas com uma intenção poderosa por trás. Se a gente tivesse que resumir a filosofia inteira do livro em uma única frase, talvez fosse esta: o conhecimento é importante, claro, mas é o amor em ação que realmente nos leva para frente na jornada espiritual. É uma mensagem de que o sentimento e a atitude superam a simples intelectualidade. E para fechar, fica a reflexão. Se o nosso lar é mesmo a nossa principal escola, qual é a matéria que está sendo ensinada na vida de cada um de nós neste exato momento? Será que é a aula sobre paciência? Ou a prova de perdão? Ou talvez a lição sobre alegria? A resposta, segundo esta obra, está bem aí, sob o teto que nos abriga.